Antes de mais, boa tarde e, claro, um agradecimento muito especial aqui ao Le Monde Diplomatique, não só pelo convite para escrever para um número tão particular como foi este, mas por estar hoje a celebrar os 15 anos da sua existência combativa e importante para nós, e por o associar também aos 40 anos do 25 de Abril, que é de facto uma associação relevante, e por trazer este debate tão oportuno como a de hoje. A mim foi-me pedido para trazer ao debate um contributo sobre a questão da liberdade sindical, uma tarefa grande, logo para alguém como eu que nunca teve a oportunidade de se sindicalizar, mas eu fiz o melhor que estava ao meu alcance desse ponto de vista e creio que o desafio era um bocadinho por aí, precisamente. Olhar para um testemunho de alguém que, estando do lado de quem defende a possibilidade, o direito efetivo à organizações de classe, é nesse sentido que o texto e o contributo é dado, possa trazer também essa nova dificuldade que está, digamos, sobre tantos trabalhadores hoje que se veem privados de uma liberdade que formalmente existe, e creio que aqui este é um primeiro comentário que queria fazer. Portanto, nós, no conjunto dos textos, isso sente-se também, e naquilo que sentimos hoje, nós não estamos propriamente perante uma circunstância em que, nomeadamente a liberdade sindical, esteja a ser atacada porque deixa de estar prevista legalmente em si mesma na legislação. O que nós sabemos também é que as liberdades não só foram conquistadas, mas elas dependem de um contexto que é político, social, económico, enfim, complexo, e em que muitas medidas, essas sim legais, outras nem por isso, porque nem sequer precisam de o fazer, vão minando essas liberdades que nós fomos conquistando e que temos vindo a perder no momento em que reconhecemos que estamos numa situação muito adversa. E, portanto, essa é a primeira nota que eu sinto neste debate e que é relevante, que é o de que as liberdades são exercidas e dependem de um exercício permanente para que possam persistir para lá de textos legais que são, de qualquer das formas, importantes e traduzem essas mesmas conquistas. Depois são 2 ou 3 comentários que são muito breves. Este projeto de desvalorização do trabalho é, sem dúvida nenhuma, aquilo que hoje mais nos coloca em causa a própria liberdade de associação em organizações de classe. Este projeto de valorização do trabalho tem uma orientação. Essa é digamos, o outro sublinhado que queria fazer e que procurei fazer também no texto. Não é uma estratégia que esteja apenas dependente de um ciclo económico, não é apenas uma circunstância que depende de um ciclo económico, não é um acaso que deriva da evolução que teve a economia e as próprias relações de trabalho. Ela é uma estratégia que foi, aliás, em Portugal, como no conjunto dos países, liderada a partir do próprio poder do Estado. E esse é um aspecto da maior importância, porque não é por acaso que essa desvalorização do trabalho se faz numa combinação explosiva de precariedade e desemprego, evidentemente, hoje, num nível tão extremo como sentimos. É porque é deste ponto de vista que se pode desagregar a própria possibilidade dos trabalhadores, de forma organizada, combaterem essa desvalorização do trabalho. Portanto, a precariedade não é apenas uma desvinculação, uma atomização, uma pulverização da classe trabalhadora, que de facto existe. Ela é também uma estratégia que tem consequências nas próprias possibilidades de organização. Vejo que o relógio avança, mas ainda com tempo. E que, portanto, nos coloca essa dificuldade nova. E, portanto, isto não é apenas a mesma coisa do que já foi. Acho que isso é importante. Isto não é apenas a mesma coisa do que já foi. Nós não estamos perante um paradigma em que, de repente, vivemos com baixos salários e com poucos direitos, como já tinha sido. Este é um momento depois desses direitos, em que nos fazem uma proposta de tipo novo que desagrega até uma própria circunstância em que as organizações de classe se prepararam, e bem, talvez, para poder jogar no tabuleiro em que se faziam uma negociação, digamos assim, a um nível geral, que podia melhorar as condições em que se trabalhava e vivia. Bom, dito isto, só mais 2 comentários muito breves. A primeira é que, de facto, hoje, para não haver nenhuma, digamos, ilusão sobre isso, a maioria dos trabalhadores já está impedida de exercer esta liberdade, apesar de ela estar prevista. A maioria dos trabalhadores hoje vive numa situação de precariedade e desemprego, e que, depois no debate podemos falar com mais detalhes sobre isso, caso haja interesse, mas impede praticamente, tirando raras exceções, ou impulsos muito fortes,
que os trabalhadores possam organizar, exercendo os direitos que constitucionalmente estão previstos. E como para tentar cumprir o tempo, a última coisa que queria dizer, e que essa, sim, penso que pode resultar mais para o debate que podemos ter, em geral aqui, e no debate que vamos fazendo, é que esta é hoje, penso eu, a questão decisiva para o movimento dos trabalhadores. Hoje o movimento dos trabalhadores está, por uma questão até de sobrevivência, mas como, sem dúvida alguma, digamos, desafiar de forma decisiva, a colocar no centro da sua luta e das formas de organização, não só a luta contra a precariedade e o desemprego, mas também aquilo que possa trazer esse enorme contingente que hoje já está a afastar-se da possibilidade e até mesmo, digamos, de uma identidade que lhe sugira uma utilidade na própria adesão às organizações de classe e na organização coletiva para responder aos seus problemas. E, portanto, acho que esse é o debate fundamental e espero que isso é o que nos vamos ter.